Nasci em Algés a 28 de janeiro de 1943, durante a Segunda Grande Guerra. Em Algés aonde, exatamente? No bairro Santa Marta, por trás de uma antiga praça de touros que havia ali. E essa praça ficava aonde, Sr. César? Quem conhece Algés, logo à entrada, há ali um mercado. O mercado de Algés. Portanto, o mercado, antigamente, ao lado do mercado, havia um rio, uma ribeira, passava junto aos bombeiros, parece-me que era o nome, até pertencia ainda ao Jamor, ou era de Jamor, ou assim. Hoje está subterrada, está por meio, passa por manilhas, etc. Mas havia aí uma pontezinha, e depois do lado de cá havia a respectiva Praça de Torres. O grande Manuel dos Santos toreou lá muitas vezes. E havia aí um bairro abarracado, onde eu nasci. Pequenas construções de madeira e zinco, etc. Um bairro de barracas. Vivia lá com os seus pais, não é? Não, só com a minha mãe e o meu irmão. Portanto, vivia com a sua mãe. O que é que a sua mãe fazia? Aquilo que lhe arranjava, quando ela é desempregada, no tempo da guerra, em que as coisas tinham que se receber umas fichas para se levantar o arroz, umas senhas, não é? Era o racionamento, não era? Exatamente. A vida estava difícil. O meu pai havia morrido perto de 6 meses antes de eu nascer. Mas lembro que havia pessoas assim, ainda amigas, que davam. Eu lembro-me de, por exemplo, o meu irmão tinha um padrinho, que era uma pessoa de posse, o dono da antiga pastelaria, ali mesmo junto à praça principal de Algés, era a Elite. E eu ia lá, pequenito, e havia um senhor, um empregado já de certa idade, que assim que me via agarrava num cartucho, que antigamente as coisas não vinham embaladas. Era um cartucho de papel, pardo, e ele ia às latas das bolachas, dava-lhes um safanão e punha, dizia assim, vou-te dar as migalhas das bolachas. E enchia-me o saco de migalhas. Oh. Algumas eram partidas na altura, mas estava. Sim. E enchia-me aquilo e eu ia para casa todo contente a comer bolachas. Pronto. Não é? Outras vezes ia à casa da minha madrinha também, que era junto à antiga piscina de Algés, antiga e ainda existe. E aí também, lá ia comer uma sopa, uma coisa qualquer. Isto são pormenores que eu me lembro. O resto por ali andava. Era difícil. Bem agasalhado, bem vestido, que era, ou seja, descalço e só com uma camisola interior no corpo, e andava assim. Flashes da minha memória que ainda andam cá. Do que se lembra de Algés nessa altura, não é? Exato. O rio Tejo, a água chegava à linha de comboio, onde é hoje, ou ainda parece que é, a estação de comboios, a água chegava aí. Engraçado. Que eu lembro que atravessava a linha, descia uns degrauzinhos e havia aí um barco, uma chatazita, que era de um primo meu, que ele ia à pesca ali no rio e estava ali. Eu nunca andei com ele no barco, mas estava lá o barco ancorado. Depois a água foi recuando e foi criando a praia de Algés, etc. E depois cobrado, e hoje é muito longe. Não existia lá docas pescas, nem nada disso. Depois eu e o meu irmão foram separados da minha mãe. O meu irmão foi para Torres Vedras, para a casa dos meus avós da parte do meu pai, e eu fui para Torres Novas, Lamarosa, para a casa da minha avó. Porque, segundo deduzo, alguém me contou, a minha mãe entuberculizou, derivada à vida que levava, etc. Esteve internada em vários sanatórios, Dom Carlos, depois foi para Caramulo, e eu tinha 8 anos quando soube que ela havia morrido. Fui internado num colégio interno, onde o meu irmão já estava há 3 anos, que ele foi sempre à minha frente 3 anos. Pois. Pronto. Por onde ele eu ia a seguir 3 anos depois. Então foi aí que começou a escola, não é? Exatamente, e quando entrei na escola, aos 6 anos, isto em 1949, foi-me detectado os gânglios pulmonares, e como histórico da minha mãe ter estado, ou ainda na altura estava doente, foi-me feitos os exames e detectou-se os gânglios, e eu fiquei na enfermaria. Em vez de ir à escola, fiquei internado na enfermaria 1 ano. Só entrei propriamente dito à escola, às aulas, aos 7 anos. Como é que se chamava esse colégio onde esteve? Casa Pia, Colégio de Dono Novas. E de vez em quando ia ver os seus avós, ou...? Sim, no verão ia passar sempre as férias, raramente falhou. Eles vinham buscar, ou a minha avó ou a minha tia vinham buscar para passar as férias, 3 meses com eles em Torres Novas. No campo.
É? onde eu ajudava lá na vida do campo. Naquela altura já ia apanhar figos, ia regar a horta e essa coisa toda. Aprendeu essa já parte com toda, 7 né? anos, 8, até mais ou menos aos 11. Durante o ciclo preparatório eu aí tirei Pinamanique, por trás do Mosteiro dos Jerónimos. Tirei a 4ª classe, 1º e 2º ano. E então aquilo tinha uma coisa boa, que é que havia lá oficinas para aí umas 14 ou 15 artes diferentes. E nós, durante o ciclo preparatório, tínhamos as aulas normais e tínhamos duas horas por semana em cada uma das oficinas. Andávamos 2 horas em serralharia, 2 em fundição, em escultura, em isto, aquilo, eu fiquei com umas luzes gerais de todas as artes. Carpinteiro de moldes, relojoeiro, tipógrafo, até encadernar livros eu aprendi, etc. Depois chumbei do 2º para o 3º ano e fui, como já não tinha idade para chegar aos 18 com o 5º ano ou 7º ano, que era obrigatório, fui para outro colégio. Mas também da Casa Pia sempre, Exato, não é? na outra secção da Casa Pia, na altura, aquilo tinha à volta de 3.500 alunos, entre rapazes e raparigas, não era brincadeira. E estive até aos 18 anos, onde aprendi serralheiro. E aos 18 anos saí do colégio, não é? Saí e fui trabalhar para os Cabos Ávila, como serralheiro mecânico. Dava assistência a 2 secções, uma de esmaltagem de fio, ou outra de bobinagem de fio. Esmaltagem de fios era homens, por turnos, etc. E na secção de bobinagem era tudo raparigas e senhoras, etc., que trabalhavam. Eu é que dava assistência àquelas máquinas com várias precisão e tal. Até tenho lá umas histórias engraçadas sobre isso, mas pronto, fica para outra altura.